Ok? Bom, vamos lá. A segunda cena da história de Davi e Golias, o que nós precisamos lembrar aqui, capítulo 16, Davi é um ungido rei, ele é levantado por Deus, não conforme a aparência humana. Até Samuel age por aparência, não é? Quando ele vai conhecer os filhos de Jessé, mas o Senhor fala, não é este, não é este. Samuel mesmo vai pela loucura, mas o Senhor mostra quem é, um pastor de ovelhas, o mais moço, o mais jovem, o filho mais novo de Jessé. Então, vimos também na segunda parte do capítulo 16, que Davi se achega à corte de Saul por uma providência de Deus, usando dos talentos que ele tinha, mas o Senhor coloca ao lado do rei, tocando a harpa para que o rei se acalme. E o rei, é dito que Saul passa a amar Davi, faz dele seu escudeiro, e então começa o capítulo 17. O que nós vimos é importante lembrar aqui, tanto na questão das cenas do capítulo, mas também a questão teológica por trás do capítulo 17. Nós temos uma batalha, ou uma batalha que não é nem batalha ainda, só tem um desafiando, o tempo todo ele desafia por 40 dias, 2 vezes por dia, Golias se levanta para desafiar o povo de Israel, os exércitos de Israel, que são os exércitos do Deus vivo. E ninguém de Israel tem coragem de ir duelar com aquele guerreiro. Saul era o mais indicado, ele era o mais alto, ele tinha armadura, nós vamos ver isso hoje, mas ninguém é capaz, parece um oponente impossível de se vencer. O autor gasta muito tempo, lembrem-se disso, falando da armadura, de como Golias era, porque ele quer nos mostrar essa tensão mesmo. É impossível ganhar de alguém assim. Ele está completamente pronto para um combate, e não tem ninguém em Israel capaz de duelar com ele. O ponto aqui também importante teológico há 2 sementes em batalha. Aliás, a armadura de Golias, o que era? Como se fosse escamas. Ele lembra a serpente, não é? É importante lembrar isso. Há uma serpente no terreno do Senhor. Isso não é novo para nós. No Éden, isso estava posto. Golias afronta o Deus de Israel. Não é qualquer coisa, ele afronta o Deus de Israel. Israel não tem fé. Por quê? Israel é igual ao seu rei. Age de acordo com o quê? Com o que vê, com a aparência. A aparência de Golias é de alguém que é impossível vencer. Lembra o tempo todo, aparência, altura. Lembre-se disso. Golias ser alto não é à toa, tá? Então Davi chega nesse cenário, e, novamente a providência de Deus, né? Como é que ele chega lá? Ele é o escudeiro do rei, mas o rei não quer lutar. Então como é que Davi tem que estar ali? A providência é engraçada até. O pai dele manda ele levar comida para os irmãos. É o menino ruivo do queijo, né? Ele leva até queijo para o comandante. E quando ele chega lá, depois de 40 dias, aquele versículo bonito que fala, e Davi ouviu. Ouviu o que Golias falou? Ele precisava ouvir. Alguém precisava ouvir. E aí Davi fica espantado, né? Indignado. Como é que vocês ouvem isso e ninguém faz nada? Ele está afrontando o Deus vivo. E ainda Davi sabe que tem até recompensa para quem for lá, né? Casa com a filha do rei, isenção de impostos, e ninguém vai. E ele está afrontando ao Deus vivo. Então, qual é o objetivo de Deus ao registrar esse episódio tão conhecido para nós de Davi e Golias? Como eu disse, interpretações das mais diversas na história, né? Perigosas, inclusive, do tipo alegóricas, né? Lições de moral, como é que você derrota o seu gigante, vença os seus gigantes, a sua enfermidade é o seu gigante, aquela briga de família é o seu gigante, a falta de emprego é o seu gigante. Não é isso que o texto está nos dizendo. Tá? E nem problemas pessoais. Davi não está com problema pessoal aqui. Percebe? Qual que é o problema aqui? É o povo de Deus. Não é um problema pessoal. É um problema de linhagem, de um povo de Deus sendo afrontado por um inimigo que vai vencer. O que vai ser? Imagina se Israel perde aqui. Mas aí, pastor, algumas igrejas dizem aí o que você está falando aqui. Infelizmente, vence os seus gigantes. O seu desafio O seu desafio é é o seu gigante, então é a sua doença. Só que, gente, a gente não vence muitos gigantes, não é? Se for pensar assim.
crente morre de doença. E aí? Falhou o texto? O texto está mal aplicado. Não é sobre isso que o texto está nos dizendo. Né? Por quê? Porque nós perdemos o foco aqui na história da redenção. Qual é a história da redenção? Gênesis 3,15 é prometido um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, alguém que vai trazer salvação para o povo. Essa é a história da Bíblia. Alguém que é capaz de trazer salvação. Se você encaixa esse texto nessa história, faz muito mais sentido, é muito mais fácil de você enxergar o que o autor está nos dizendo aqui. Então, a boa notícia é que o povo de Deus, que é incapaz de vencer o inimigo, tem alguém que vença por ele. Então, lembrando quem é você nessa história? Você é o povo. Você não é Davi. Você é o povo de Israel que teme o inimigo diante da afronta que o inimigo faz ao povo de Deus. Nós tememos. Nós precisamos ter alguém que vença por nós. Você é o povo de Israel aqui. Então, essa história deve nos levar a Cristo, porque, como eu disse, tem inimigos que nós não podemos vencer. Nós não podemos vencer a morte. Na verdade, podemos, porque alguém venceu por nós. Davi se encontrando uma espécie de juiz, não, aqui ele é o ungido rei. Tá? Aqui ele vai tomar a frente, ele é um ungido. Ele vai tomar a frente como rei. Mas, entendendo como é que era um juiz, era um líder militar que Deus levantava. Tem essa característica aqui, mas a gente já está na monarquia. Já tem um rei chamado Saul. O último juiz foi Samuel. Tá? Mas a ideia de um líder militar que vence pelo povo está. Então, nesse sentido, sim. Eu vou chamar ele de juiz porque ele é rei. Tá bom? Ele é e ainda não. Tá? Vamos lá. Vamos para o nosso texto. Você quer uma Bíblia? Não, é o meu passador, meu laser. Vamos lá. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-as a Saul, que mandou chamá-lo. Parou. Que palavras Davi falou que foram anunciadas a Saul, chegaram aos ouvidos de Saul? Volta lá no 17, versículo 26. Mas peraí, eu queria da aula passada. 17 e 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Isso chegou aos ouvidos de Saul. Tem alguém, Saul, tem alguém que está dizendo: vocês não estão ouvindo o que ele está falando? Vai ter essa recompensa e não tem ninguém para ir. E além disso, o que é mais importante aqui, quem é aquele filisteu incircunciso? Como eu disse, até o xingamento de Davi é um xingamento com base na aliança, no pacto, não é? Quem é esse cara que não está no pacto com Deus e que está falando isso? Ele não está no pacto com Deus, Deus está no pacto com a gente. E quem é que está falando isso? Está afrontando ao Deus do pacto. Isso chega aos ouvidos de Saul, tá? Então, Saul havia ouvido falar de como Davi ficou indignado com o que Golias estava falando por 40 dias, e Saul então dá ordens a que Davi se achegue a ele, certo? E ele manda chamá-lo. Então você imagina a cena aqui, Saul, não sei onde ele estava certamente lá no acampamento, talvez numa tenda onde o rei ficava. Ó rei, Davi está falando, ele sabia quem era Davi, então manda chamar aqui, manda Davi aqui. Então chega Davi. E veja quem fala primeiro. Davi, não é? Davi fala primeiro. Não é Saul que fala primeiro. Saul é alguém muito passivo o tempo todo. Não foi sempre assim? É Jonatas que tomava frente. Era Jonatas que ia. Saul era sempre... Ele espera, ele não sabe. E aí Davi fala. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Golias. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Então Davi fala primeiro que ele é o líder ungido, Saul aqui está sendo o Espírito Santo, ele está indo pelas suas próprias forças, por isso ele está indo, ele não vai. Porque diante do cara de 2,90, cheio de armadura, não vai ninguém, não é? Então, imagina o rei diante do menino, e o menino fala para ele: desanima não,
Cômico isso, né? O teu servo vai lá lutar com ele. A coragem de Davi é contrastada com a covardia. Lembra? Contraste. O 1 Samuel é um livro de contrastes. Lá, Samuel com Eli. Lembra? Desde o começo, Samuel e Eli. E aí vem vindo contraste o tempo todo. Quem Deus levanta é contrastado. E lembra na oração de Ana? Qual é o contraste? Deus exalta os pobres, os humilhados, os que não são. Deus derruba os orgulhosos. Sempre tem esse contraste de 1 Samuel. Então a coragem de Davi é contrastada, o que lembra um pouco Jonatas. Davi está lembrando um pouco Jonatas aqui, que sempre toma a frente diante do rei, que não toma a frente. Só que ele precisa da aprovação do rei. Davi reconhece que o rei precisa, olha, eu vou lá, pode deixar, eu vou. E veja, não há aqui assim Davi falando, a propósito, tem recompensa aí, né? Tem a sua filha, isenção de impostos, não é isso? Dinheiro, ele não está interessado nisso. O que incomoda Davi? A afronta de Golias ao Deus de Israel. É uma batalha aqui, gente, não é uma batalha carnal, é uma batalha de assim, está afrontando meu Deus. É essa a batalha aqui. Então veja, tem um evangelho aqui, não temas. Quantas vezes tem não temas na Bíblia? Diz aí que é 365 vezes tem não temas na Bíblia. Não temas, esse é mais um, não tenha medo. Chegou a boa notícia, eu vou. 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Literalmente alguém em tenra idade. Lembra? Certamente ele não tinha 20 anos. De acordo com Números capítulo 1, qual era a idade para se alistar? 20 anos. Davi não está no exército, apesar de ser um escudeiro. Os irmãos, semana passada nós vimos isso. Os irmãos estão, eles têm idade para isso. Então Saul fala, você é ainda moço, e ele, Golias, guerreiro desde a sua mocidade. Qual é o óculos que Saul usa aqui? A aparência. Não é? Saul continua usando o óculos, é o que eu vejo, o que me guia. Então Saul se opõe a Davi, ele estava repetindo o relato dos 10 espias lá de Canaã, lembra? Qual foi o relato? São gigantes. É gente muito grande, não tá não. Está relembrando essa história, tem um eco aí. É um gigante, a gente não pode. É uma relembrança disso, porque ele agia de acordo com o que via. Isso leva ele a desanimar, né? E a gente vai ver que já Golias vai falar isso para Davi. Então Saul é Golias antes de Golias. Aliás, Eliabe é Golias antes de Golias para Davi. Davi enfrenta 3 Golias. Eliabe fala o que para ele? Eliabe é o irmão mais velho. Semana passada ele falou o quê? Quem é você? Vai cuidar das suas ovelhas, um pastor. Aí vem Saul, você é muito moço. Aí vem Golias, o que é isso? Os 3 são Golias aqui, nesse sentido. Os 3 desprezam Davi. Saul, o rei, despreza também. É só um garoto, porque ele se apoiava na aparência. Lembra, o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. Tá? Saul vê com olhos humanos puramente, porque você tem lá um guerreiro campeão desde a mocidade, com uma armadura completamente preparada, tá? Mas o ponto aqui é que Saul não tem olhos para ver que isso é uma batalha de Deus, do Deus de Israel. A serpente está falando contra Deus, Saul não vê isso, né? Então o que está em jogo aqui é o futuro de Israel, e Saul não vê isso. 34. Respondeu Davi a Saul. Então Davi chega e fala, eu vou. Saul fala, você não vai. Você é muito moço, você é um jovem, e o rapaz lá é um guerreiro desde a tenra-idade. Ele tinha pelo menos informações de Golias. Devia correr a fama de Golias, um gigante daquele lá. Então, Davi responde isso, 34. Teu servo, ou seja, eu, como se Davi falasse eu, tá? Seria muito cortês com o rei, né? Está diante do rei. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Quantas vezes tem o verbo ferir aí? Olha aí.
Agora volta para 1 Samuel 17, 8. 1 Samuel 17, 8, primeiro capítulo. O que Golias fala na afronta dele a Israel? 1 Samuel 17, 8. Parou Golias, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-os em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis vossos servos e o servirei. E Davi usa também o verbo ferir lá no versículo 26 do mesmo capítulo. Que farão aquele que ferir. E aqui Davi, relatando a sua experiência de pastor, fala: eu feri. Eu já feri muita coisa. Eu já feri animais perigosos. O 36, o teu servo matou um leão, tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu, olha Davi, o xingamento de novo, é na aliança. Será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, em resposta à incredulidade de Saul, quanto à capacidade de Davi de lutar com o gigante, Davi menciona o que ele tem de experiência no pastoreio. Né? Ele estava convencido, eu sou capaz. Eu sou capaz de enfrentar esse gigante. Já a gente vai ver que não é com base na força dele, mas ele conta esse relato. Claro, talvez faltasse experiência com armamento de guerra, mas ele fala: como pastor eu tinha muita ameaça. Eu tenho muita ameaça ao cuidar das ovelhas. Vem lobo, vem urso, vem leão, e já aconteceu. E eu derrubei, e eu matei, e eu feri. Agora, as palavras de Davi não são de soberba. Ele não está se orgulhando aqui. Porque ele vai falar no 37 dele: o Senhor me livrou. Essa é a diferença de Davi. O 37 é a explicação para o 34 em diante. Eu tenho experiência com animais grandes, perigosos e que matam. E eu os venci já em algumas ocasiões, porque eles pegavam alguma ovelha do meu rebanho. Olha a ideia: rebanho sendo protegido. Olha a ideia de um rei pastor. Ele conecta isso. Eu protejo o meu rebanho de feras. Que é, gente, um urso, um leão, não está falando de alguma coisa. Ele teme, claro. Não é nada simples, não. E ele falou: eu tenho essa experiência, mas não é a minha experiência, é o Senhor que me livrou. Foi Yahvé, foi o Senhor, aí o nome de Deus, primeira vez aparece. Yahvé me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Percebe que não tem soberba aqui? Tem. Pela experiência de quem Deus é, pelo que eu conheço do meu Deus, eu sei o que ele vai fazer. Ele vai me livrar das garras desse filisteu, porque é como se fosse mais um animal na vida, né? O filisteu incircunciso é um animal. Então isso é importante. Ele olha para trás e vê o Deus que ele tem, e não a experiência dele, a capacidade dele. Isso é uma lição para nós, para olharmos para o nosso passado e vermos o que Deus já fez por nós. E não como você resolveu o problema nas suas forças, porque nós somos fracos. O Senhor me habilitou, o Senhor me livrou desses animais. Vai me livrar dele também, como um animal também. Disse mais Davi, você vê que Saul não fala, é Davi que fala, né? O Senhor me livrou, então, já li isso, né? A diferença, então, de Davi, o diferencial de Davi é o Senhor. Esse é o grande diferencial. A disposição dele para lutar contra Golias era decorrente da sua experiência e do Senhor, pelo que ele conheceu do Senhor. Porque Davi se lembrou como Deus o salvou antes, ele tinha confiança nesse Deus que salvaria agora. Se esquecer do que Deus fez é uma barreira para nós enfrentarmos as nossas lutas diárias. Lembre-se de quem Deus é. Ele falou: as portas do inferno não prevalecerão. Jesus falou: tem inimigo grande o suficiente para derrubar a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Davi sabe quem é o Deus dele. É como se ele visse Golias como um animal atacando de novo o rebanho de Deus.
ele olhava para Golias pela fé, não pela aparência, diferente de Saul, né? Porque o ponto aqui é, olha que interessante, a gente tem uma arma aqui, as armas são importantes nesse texto, é um texto de armas diferentes. Com que arma que a gente luta? Com que arma que Davi luta? O Senhor. O Senhor é a arma de Davi. O que Saul não consegue ver. Que a arma dele deveria ser o Senhor. Né? Então, o ponto aqui não é a coragem de Davi, tá? Importante isso. É o Deus de Davi. Esse é o ponto. Senão a gente vai para os caminhos errados desse texto. O importante é o Deus de Davi e não a coragem dele. E aí, pastor, na verdade, o rebanho dele, que ele tomava conta, passa a ser esse rebanho. Né? Exato. Ele está vendo Israel como um rebanho. E o filisteu como um urso, um leão que vai atacar esse rebanho. O Senhor já livrou. Eu sei quem é meu Deus. A diferença é o Deus de Davi, não é Davi. Tá? Assim, seja como Davi, como é que tem que ser? É corajoso? Não, é confiante em Deus. É assim que você tem que ser como Davi. Confie em Deus, lembrando o que Ele já fez, quem Ele é. Confie em Deus e não vá pelas suas forças, porque Ele vê as coisas teologicamente. 38. Saul vestiu a Davi de sua armadura. Onde está? Aí o Saul falou, vai-te. Oh, desculpa. Saul falou. Aqui? Isso. 37. Vai-te e o Senhor seja contigo. Gente, é ironia demais, né? Vai com Deus. O Saul fala, tem a minha bênção. Vai com Deus. Mas de brincadeira. E ele fala, a primeira vez que Saul falou o nome de Yahvé, o Senhor seja contigo. Era para você ter falado isso antes, era para você ter ido. Em nome do Senhor, confiado no Senhor. Parece que ele quer ganhar os louros, né? Tá, tem a minha bênção. Ele está aprovando. É de brincadeira. Se isso, ele ia perder os status de malvado, né? No início. Ele ia perder o status de malvado, porque eles se esconderam, não queriam assumir o reinado, e agora ele ia dizer isso, eu vou, em nome de Deus, não queria. Ele tem que continuar sendo malvado. Tem que continuar sendo Saul, né? Ele é Saul. Não ia mudar. Então, vá, o Senhor seja contigo. Há uma ironia aqui gigantesca de Saul tentando ganhar crédito pela façanha de Davi. Se é que ele cria, né? Porque a gente vai ver que ele não cria que Davi é. O Senhor seja contigo. É irônico demais isso. 38. Olha lá. Saul vestiu a Davi de sua armadura. Ele pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Gente, em que óculos Saul está vendo a luta ainda? Ele não muda o olho dele. É pela aparência. Ó, será contigo, mas ó, veste isso aqui. Está achando que é com aquelas armaduras que vai vencer. Ele está ainda com os olhos carnais. Ele não está vendo as coisas como tem que ver. Ele ainda quer proteger Davi com uma armadura, porque é assim que rei vai para a batalha, é assim que a gente ganha. Tá? O Senhor, então, Saul segue o método das batalhas dos reis dos outros povos. É a armadura para vencer. Aí Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com tudo isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então assim, a gente acha que certamente Davi era menor que Saul. Lembra, Saul era o mais alto em Israel. A gente tem uma questão de aparência de Davi, que ele era forte, lembra? Mas ele não era alto como Saul. Eu não sei o quanto ele era menor que Saul, a ponto de Saul tentar colocar. Porque se fosse uma diferença gigantesca, como é que vai colocar? Parece que até, vamos tentar a minha armadura. Mas não deu. Saul era muito mais alto, com certeza. Mas Davi falou, não quero andar com isso, eu não consigo andar. Eu não estou acostumado com isso, é muito impedimento para mim, né? Eu não sou rei como as outras nações. As armas que você quer para mim não são as armas que eu vou lutar. Nossa arma é Deus a nossa arma, não é isso. Então essa é a imagem de Davi. Parece que Saul quer montar um Saul mini. Ele quer se montar ali. Veste a minha armadura, toma o meu capacete, né? Só que Davi, não, eu não uso esse tipo de coisa, eu não posso andar com isso. 40.
tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, saber, no surrão, uma bolsa, esse surrão é uma bolsa, tá, um alforje. E lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Que armas que Davi tem aqui? As armas de um pastor. É um cajado, a funda que ele sempre andava, e vamos embora, vamos pegar a pedra aqui, e aí tem, né, as 5 pedras da sua vitória. Gente, por favor, né, coragem, humildade, confiança, pontaria, lógico, não tem que ter. Não. E se ele pegasse 7? E se ele pegasse 20? O sermão não ia ter sermão que acabasse, né? Porque você tem que achar 20, não tem nada disso aqui. Ele pegou o que ele podia, talvez assim, se eu errar um, eu tenho umas 4. Tem 5 pedras, virou um talismã para Aí vira 5, aí são 5, é o Pentateuco. Não, gente, é 5 pedras. Ele pegou 5 pedras, tá? Mais ou menos aqui, os estudiosos dizem talvez uma bola, às vezes uma bolinha de tênis, era o tamanho que ele escolheu, algo assim, no máximo, 5 a 8 centímetros, tá? Então ele sai para enfrentar Golias com uma arma de pastor, Ele carrega alforje de pastor. Ele está indo domar quem? Um bicho, né? Ele está indo domar um animal. Ele está indo lutar com um animal. É isso que ele sabe fazer, porque ele é um pastor de ovelhas. Lembra? No Éden, Adão recebeu domínio sobre os animais. Era para ele ter dominado, né? Sobre uma serpente. Adão não dominou um animal. Aqui Davi é Adão revistado. Ele vai dominar um animal, uma serpente. Ele está vestido de escamas, Golias. Davi está indo fazer o que Adão não fez. Veja, a história continua. Davi está indo domar um animal que está afrontando o Senhor. É o Éden de novo acontecendo aqui. Mesma coisa no deserto. No deserto, os israelitas não domaram os gigantes. Se amedrontaram pelas aparências. Ficaram 40 anos no deserto. Então agora, nas mãos dele, ele tem funda. Se você voltar para Juízes 20, versículo 16, depois você vê isso, é dito ali que os benjamitas eram habilidosos com a funda a ponto de acertar um fio de cabelo a uma distância longa. Benjamita, quem é benjamita aqui? Ah, Saul é benjamita. Cadê Saul com a funda? Que seja. Eles eram habilidosos, né? Benjamita eram os filhos da mão direita. Eles eram conhecidos em Israel por serem habilidosos com esse tipo de arma. Eles tinham uma pontaria incrível com funda. Juízes 20, 16 diz isso. E o benjamita está lá, escondido. E lá atrás, né, pastor? E lá atrás também os espias que foram olhar, olharam com os olhos de Saul, dos gigantes. Mesma coisa, tá vendo? A história que se repete. Não vamos entrar, tem gigante aí. De novo Israel fala, não vamos, tem gigante aí. Precisa de um Josué para entrar, né? Precisa de um Davi agora. Olha como a história da Bíblia é só uma. É alguém que vence pelo povo. Que vem em nome do Senhor. Que vai em nome, confiando no Senhor. Porque Jericó foi derrubada como? Não tem uma arma. E aí precisava de Davi, tá? Porque Josué e Caleb não estavam lá para Estava morrendo, estava há muito tempo. Precisava de alguém no espírito de Josué. Confiado no Deus de Israel. Vê como a incredulidade continua em diversas cenas da Bíblia. Tá? Então o ponto aqui é, a arma é diferente. O texto quer que a gente veja a diferença de armas. Saul quer lutar como os reis lutam. Davi fala, não, eu vou... O Senhor já me livrou, vai me livrar. Tá? Isso é útil. Mas no final vamos fazer essa aplicação na nossa luta contra inimigos da fé. Com que armas que nós lutamos? Mas a gente quer lutar com as mesmas armas. Você tem que provar cientificamente que Deus existe. Você está querendo colocar a armadura de Saul e Davi. A nossa arma não é carnal, é espiritual. Nós temos a palavra de Deus, a oração. É assim que a gente luta as lutas que somos, que travamos com os inimigos da fé, com armas espirituais, na oração e na palavra de Deus. A Bíblia é útil sim, sempre será. Não pense que vai ser descredibilizada por argumentos. A nossa arma é essa, é o Senhor. Tá? Tudo isso tem a ver
esse texto. 41. Então, até aqui, gente, é fala. Olha só, a gente vai ver que a batalha mesmo são 2 versículos, acabou. Tirou a pedra, caiu, morreu, cortou a cabeça. O resto é fala. O resto é uma batalha travada na oratória, na teologia. Em nome de quem você vai? Você vai ver que é muito pouco a batalha mesmo. 41. O filisteu também vinha se chegando a Davi. Então Davi vai. Ele tira a armadura, pega a sua coisa de pastor e vai. E o filisteu vem. E o seu escudeiro adiante. Olha só, um cara de 2,90 com o escudeiro levando o escudo na frente dele. Humanamente falando, o povo no deserto. Não dá, vamos voltar, ninguém entra não. Mas Davi é o Josué, não é? 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. É Saul de novo? É Eliabe? Agora é Golias. Percebe? Eles fazem a mesma coisa. O próprio Deus do povo despreza o seu ungido. Pegou? Captou? O próprio povo despreza o seu ungido. Captou a mensagem aí? Então agora o inimigo despreza, né? Porquanto era moço. Quem falou isso para ele já? Saul já falou, você é muito bom, você não vai não. Golias repete isso, porque prova que Saul tem os olhos de Golias, ruivo e de boa aparência. Então, imagina essa cena, né? Chega um menino lá e você imagina sem barba, né? Ruivo, com roupa de pastor e o cara todo paramentado. E é um contraste absurdo de armas versus alguém que não tem as armas que você espera que tenha, né? Então agora começa a troca verbal, as farpas verbais aqui, a batalha na palavra aqui, né? Golias começa desprezando. Como Saul fez, Golias olhou a aparência e fez o quê? Desprezível isso daí. Eliabe também, enfim. 43. Disse o filisteu a Davi, então ele olha, despreza, porque ele é ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então, ele vê Davi com um cajado e fala, eu sou um caramelo agora? Você me chocar? Por que isso? Sou cachorro? Vocês me mandaram um cara com um pedaço de pau para lutar comigo? O cara tem espada, tem tudo, tem um pedaço de pau na mão. Tem que enfrentar um guerreiro, né? Porque também a fama dele também, porque para matar isso daí não deu vantagem nenhuma. Manda alguém direito, né? Manda alguém. Que faça jus à minha figura. A minha figura. Alguns estudiosos vão dizer aqui que é possível, a gente não tem como falar sobre isso de forma exata, que Golias sofria aqui talvez de uma questão, como ele era um gigante, uma glândula que pressionava os olhos, ele não via muito bem. A ponto dele ser um guerreiro preparado, ele não vê que Davi tem uma funda, que é um instrumento de ataque de longe. Mas estão cogitando essa ideia, né? Cogitam que talvez não se via bem. Pessoas muito altas têm uma glândula que cresce muito também, tem nome, essa doença que pressiona os olhos, então você não enxerga muito bem. Ele vê um cajado. Tanto é que ele é um guerreiro preparado desde a mocidade, mas não se esquiva de uma funda, de uma pedra. Bom, independente, ele fala, se eu não sou cachorro, você está vendo comigo um pau, o que é isso? Então ele amaldiçoa Davi nos deuses dele. Quem é o Deus dos filisteus? 1 Samuel 5. Dagon. Como é que Dagon morreu? Vocês se lembram? Morreu. Como é que Dagon foi vencido pela arca do Senhor? Ele caiu com o rosto em terra e teve a cabeça. Olha isso aí. Ele caiu com o rosto em terra e teve a cabeça tirada. Vamos lá. 44. Tudo na Bíblia é muito impressionante. Vamos lá. Disse mais o filisteu Davi. Então veja, não tem guerra, não tem batalha, tem só palavra aqui, um falando contra o outro. 44 aí? Tá, né? Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim. Ele quer um embate próximo, corpo a corpo, porque ninguém ganha de um cara desse corpo a corpo. Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Então, era uma maldição comum essa no Antigo Oriente, de deixar o cadáver para as feras comer. Deuteronômio 28, que são as maldições do Senhor com o seu povo, diz isso. Os seus cadáveres, se vocês desobedecerem, os seus cadáveres eu darei para as aves de rapina.
e as feras do campo. Deuteronômio diz isso, está na lei, a maldição para o povo. Então é algo comum amaldiçoar alguém falando, eu vou deixar o teu cadáver aí para os urubus comerem e as feras também. Era algo assim de desmoralização, você não vai ter um enterro, você vai ser comido aí, desmoralizando. Então, perceba assim, como é que o escritor gasta tempo na batalha verbal. Não tem luta aqui ainda, tá? A tensão é grande, ele quer deixar essa tensão. Aí Davi fala, se é bom eu falar, eu também falo, né? Vamos falar então. 45, Davi porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. 3, né? Espada, lança e escudo. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Essas são minhas armas. As suas armas são lança, espada e escudo. A minha arma é o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Quem está bom de arma aí? É isso que a gente tem que ver. É isso que Salmo não vê. Como é que é? Eu tenho o Senhor dos Exércitos. Aqui a ideia de o Senhor é o Senhor das hostes, das estrelas, de tudo. Tudo é dele. Quem que é você? Você não é nada. Então a questão é a afronta dele. Davi vai em nome do Senhor porque a afronta é contra o Senhor. A questão é o interesse e a reputação de Yahvé. Você está afrontando o meu Deus. Você está desafiando a fé do Senhor, como se o povo temesse mais a você do que a Deus. E temia. Mas precisa alguém que não tema. E vai. Então, não é espada e nem lança que ganha, é o Senhor. Né? 46. Hoje mesmo, o Senhor, Yahvé, te entregará nas minhas mãos. Aí, ele fala, Davi também fala, né? Veja, não sou eu. É exatamente isso. O Senhor, e aí que está, né? O spoiler aqui do nosso ensino. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. Eu também faço isso para ele. Ele falou isso para Davi, Davi também fala isso para ele, eu vou dar o cadáver de vocês para as bestas feras. Lembra? Deuteronômio, a maldição da aliança. Ele não estava na aliança, mas era um ímpio, desobediente. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Qual é o propósito da ação de Davi? Para que eu vou fazer isso? Glória de Deus. Para que saiba, não é que eu sou rei, que eu consegui, para que o Yahvé seja glorificado. Então, desde sempre, a glória de Deus vai ser espalhada pelas nações. Desde Gênesis 1. Saul não falou isso, ele mandou, Saul venceu os filisteus. Saul está guerreando contra os filisteus, não vou espalhar a informação. Saul? Quando foi Saul, lá no começo. Isso, então, Saul quis glória para si, a menos na vitória contra os amalequitas. Ele falou, a primeira, ele foi ótimo ali, o Senhor nos deu. Depois, só ladeira abaixo, é para si, tanto que ele ergue um monumento em seu nome, lembra disso? Samuel vai lá e fala, o que é isso? Ele ergue um monumento em nome dele. Saul, eu venci. Exatamente, Davi não tem isso. Tá? Então, desde Gênesis 1 espalhem a glória de Deus por toda a terra. Davi continua esse objetivo, tá? Glorificar o Deus de Israel. Saberá, olha como Davi fala, gente, olha o quanto de fala tem nessa batalha, né? Saberá toda esta multidão, é isso aí, que o Senhor salva, Yahvé salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas vossas mãos. Quantas vezes Senhor aparece aí? O nome pactual de Deus. Na boca de Davi, muito, na boca de Saul, o Senhor te abençoe, né? O Senhor vá com você. Davi, ele fala, a batalha está sendo travada aqui já. Então, esse é o momento mais fundamental do nosso texto. O discurso de Davi antes de vencer. Porque esse é um ponto que o autor quer que nós vejamos. Tá? Ele considerou o quê? É uma batalha do Deus verdadeiro contra os falsos deuses. É Deus, o Deus de Israel é que é o verdadeiro. Quando ele for vitorioso, o nome de Deus vai ser glorificado, vai ser engrandecido. Tá? Então, note-se que o destaque para as palavras de Davi, o quanto se gasta aqui, é importante para o nosso texto.
Ok, vamos para a batalha então? Bom, quero ver logo essa batalha, né? Só falando um com o outro. Eu vou te dar para os animais, eu também vou te dar para os animais, você vai, você também vai. E agora começa. 49. Sucedeu que, dispôs o filisteu a encontrar-se com Davi, então eles estão, imagina um vale assim, eles estão se aproximando, a ponto que um escuta o outro, e eles estão se aproximando. E Davi, se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Então Davi corre, corra para enfrentar. Não, aqui ele está pegando impulso para atacar a pedrada, tá? E aí eu vou pôr um vídeo aqui de uma funda. Vocês já viram um vídeo de alguém atirando uma funda? Eu vou colocar. A funda é uma arma muito letal, gente. É uma pedrinha. Sim, Deus podia usar um alfinete para alcançar a veia. A força que ela veio. 49. Meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Então os dois, você imagina a cena, os dois se movendo em direção ao outro. Golias quer que Davi se aproxime, porque Golias é um cara de duelo. Davi, ele confia em Deus, também é prudente. Eu vou de longe, eu vou daqui. Então ele é astuto. Todos esperavam um combate próximo, por isso que Saul coloca a armadura nele. Davi não vai no combate próximo, ele vai com a funda. Deixa eu mostrar um vídeo de alguém atirando uma funda. Esta funda se aproxima de Davi, observe o poder dela. Esta funda se aproxima a que Davi usou, observe o poder dela. Tem mais uma aqui, vamos voltar. Esta funda se aproxima. É o mesmo atirador. Impactante, né? Sair na testa de alguém, gente, mata. Não é? Afunda a testa. E afunda até. Afunda a testa. Até o capacete que seja. Você viu? Fez uma. É muito forte. Amassou uma pedra. E você vê a habilidade do cara ali em atirar, vai ver, era muito habilidoso. Ele levou 5 pedrinhas, né? Mas uma só foi. Foi uma. Bastou uma, né? Alguns deles podem chegar até 240 km por hora, 240 na tua testa. Mas a conta aí tem os físicos aí, é peso, né? Já passei dessa. E ainda sai girando, faz um. Tá, então, velocidade, o peso, quanto chega de impacto na testa de alguém, uma pedra dessa. Então, importante aqui acabou. Ainda mais que estava na direção de Deus, né? Quem está lutando por Davi? É o Senhor que está lutando. Agora, olha o texto, gente. Gênesis 3,15. Porém, amizade entre tu e teu descendente, este lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Um ungido vai ferir a cabeça de uma serpente. Gênesis 3. Olha como a Bíblia é um livro só. Você tem um cara vestido de serpente, a escama era a armadura, levando uma pedrada na cabeça. E na lei, blasfêmia era punida com o quê? Apedrejamento. Blasfêmia, a punição era apedrejamento. Você tem aqui um blasfemo, serpente que levou uma pedrada na cabeça. A questão não é se você tem as melhores armas, a questão é se você tem Deus, o Deus verdadeiro, né? A Ana cantou isso lá, o Senhor rebaixa e o Senhor exalta. Saul, que é o rei alto, é rebaixado. Eliabe, que é alto, é rebaixado. Davi, que é pequeno em comparação a eles, é exaltado, porque é o Senhor que faz. Então ele cai no chão, e veja que ele cai de rosto em terra, não é? Quem caiu de rosto em terra? Dagon. Dagon caiu de rosto em terra. E que mais? Porque a arca do Senhor venceu. Quem venceu Dagon? O Senhor. O Senhor está vencendo de novo um filisteu aqui. 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E feriu, veja aí o verbo, e o matou,
porém não havia espada na mão de Davi. O que o autor está dizendo? A diferença de armas. Davi não precisa das armas que você espera que ele precise, e que alguém espere, porque a batalha é do Senhor. Davi é ungido que batalha em nome do Senhor. A vitória foi por meio da aparência de fraqueza. Todos com quem Davi conversou viram como fraco, desprezível, né? Nem as melhores armas ele tem, ele não tem nada. Então, na verdade, aqui parece que a inadequação é justamente o que qualifica Davi. Ele é todo inadequado com relação aos olhos humanos. Ele é adequado com relação aos olhos de Deus. Porque aqui está alguém que confia em mim. Jesus também, né? Ele é todo inadequado aos olhos humanos, mas está aí ungido. As coisas loucas desse mundo para confundir. As coisas loucas, eu levanto os fracos para confundir os fortes, para que a glória seja minha, diz Deus em 1 Coríntios 1. Os fracos eu levanto para abater os fortes, os loucos para os sábios, para que a glória seja do Senhor. É isso que Deus está falando, a glória é minha. Vejam quem é o seu Deus. Tá? Então, gente, o foco aqui não é os seus gigantes pessoais, a sua braveza em vencer. O foco aqui é Deus está usando a fraqueza humana para mostrar que Ele batalha por seu povo e vence por seu povo, para que a glória seja dele. 51, pelo que Davi correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando com ela a cabeça. Veio os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então ele corta a cabeça com a espada que nem é dele, ele usa a arma do inimigo para cortar a cabeça, como Dagon perdeu a cabeça lá no templo de Dagon, e agora a vitória é total. Ele humilha, ele levantando a cabeça. Você imagina essa cena? Um moleque sem armadura, cabelo ao vento lá, não tem nada, com um cajado pegando a cabeça do gigante e mostrando para os filisteus que estão lá no monte vendo. Você imagina o olhar? Inacreditável. Não dá para entender o que aconteceu, né? E aí, os filhos de Israel fazem o quê? Vamos lá, agora vocês vão naquele miserável. Agora vocês vão. Então, é demais, né? Aí como é que ficou Eliabe? Vai lá. É meu irmão, né? Meu irmão, vai poder falar. Então, os homens de Israel e Judá, veja aqui que é todo Israel, a escrita aqui pode ser posterior, que tinha divisão, mas todo Israel se levantaram e jubilaram, se alegraram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, cidades filisteias, ali próximo, tá? E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Então os israelitas veem, ou seja, o ponto aqui é, naquele contexto era comum, lembra? Um chamar o outro para o duelo, para se evitar mais morte. O que perdesse, o povo perdia, isso era comum naquele contexto. E aí, vendo que perdeu, eles falam, mas Israel quer matar. Então Israel vai para matar os filisteus. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus. Então eles vão, matam, ferem muitos e voltam. Eles despojaram os acampamentos. Lembra que estavam acampados, tinha ali armas, tinha ali alimentos, tudo. Certo. Então eles deixam tudo e correm. Quando os israelitas voltam, eles vão pegando os despojos, pegando o que era do inimigo. Perderam tudo, a arma agora é tudo nosso. Eles pegam o que era do inimigo. Aqui o ponto é mais ou menos 25 km, tá? 20 a 25 km eles estão fazendo isso, de Ecrom até Gate, eles estão andando aí, correndo e matando por 20 km. Eles voltam pegando. 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele, pô-las Davi na sua tenda. Então Davi tomou a cabeça de Golias e levou até Jerusalém. Agora sim, é curioso aqui. Por esse tempo, Jerusalém não era no domínio de Israel ainda. Os jebuseus estavam. Então, há muita dificuldade aqui por causa disso, mas é bem possível que Davi quis fazer isso para que os jebuseus vissem quem era o Deus de Israel. Talvez como algo que, preparem-se, olha quem é o nosso Deus. Talvez um anúncio de que o Deus de Israel, Deus poderoso, ele leva até Jerusalém. É muito difícil porque não é
a questão cronológica que a gente não sabe, por que ele leva até Jerusalém a cabeça. Mas ele guarda as armas na tenda dele, ele quer ter isso na memória, que ele venceu o filisteu. 55, lá para o final. Quando Saul viu sair a Davi, quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do seu exército: de quem é filho este jovem, Abner? Jovem, Abner, está perguntando para Abner: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: então serve com cotovelos, ó rei? Não sei. Agora sim, calma. Ele está perguntando o que aqui? Não é quem é Davi, não é. De quem que era filho? É, quem é a família dele. Não, mas quando ele estava deprimido lá, Sim. eu conheço alguém, filho de Jessé. Um servo dele disse, o belemita, então vai lá buscar. Aí Saul escreve, manda uma mensagem para Jessé, fala: ó, traga o seu filho, Então, manda sabia. um mensageiro. É possível que tenha esquecido, não sei de quem é filho. Agora tem mais uma coisa aí. Por que ele quer saber de quem? Qual é a linhagem de Davi? O que ele prometeu para quem ganhasse? A Ele família, não pagar impostos. A família a família dele. não paga imposto. Então ele quer saber mais sobre Davi. Para quem que eu vou dar tudo isso? Porque eu vou dar minha filha na mão dele e eu vou isentar de impostos. Quem é a família dele? Isso é importante saber, tá? Ele vai dar a filha na mão dele. Então não é que ele não conhecia Saul ou Davi, é que ele queria mais informações detalhadas sobre a família de Davi, que não pagaria mais impostos, tá? Não há indicação de que ele não conhece Davi. Ele pode ter se esquecido de quem é Jessé. Quem é? Eu quero mais detalhes. Seria como uma tribo? Em que tribo ele é? Ele é um belemita, ele é de Belém, mas ele quer saber mais afunilado, porque a família não vai pagar imposto. Dos impostos mesmo. Ele tem que isentar Davi e a sua casa de imposto. Ele quer afunilar isso. Ele quer ser fiel ao que ele prometeu. Quem é? Quem é a família dele? Aí disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Então isso ele perguntou quando Davi estava indo guerrear. E Abner falou: não sei. Abner foi saber, talvez ele encontrou os irmãos, né? Quem é aquele? Meu irmão, nosso irmão, que bom. Mas quem é teu pai? Jessé. Aí volta Abner para falar. Voltando, Davi de ter ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então, Davi entra na tenda com a cabeça de Saul, irmão. Não larga a cabeça, larga isso aí, cara. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? E respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Eu sou filho de alguém de Belém, da tribo de Judá. Isso é importante. Lembra, genealogia na Bíblia é o rastreio da sua Shopee, lá do seu Mercado Livre que está chegando. A genealogia é: quem é esse aí? De onde ele vem? Filho de Abraão, é filho da tribo de Judá. O rastreio está chegando para a pessoa certa. É de Belém, que é da tribo de Judá. Bom, esse é o nosso texto, né? Já falei, o que nós temos a ver com essa história? Quem é você aqui? Israel. Você é Israel aqui, que teme. Agora, como é que você pode ser como Davi aqui, como eu disse? Confiando no Deus de Davi. É assim que você tem que ser como Davi. Confie no Deus de Davi, tá? Nossa mensagem não é para ser o salvador do mundo. Nós não temos essa capacidade, gente. Nós já temos um salvador que veio. Um Davi melhor já veio para nós. Confiemos nele. Na sua luta contra pecados, na sua luta contra inimigos da fé. Lute com as armas da fé. Quais são as armas da fé? Palavra de Deus, oração. Não queira lutar com armas carnais ou carnais. Não vai ficar bem em você. Não vai ficar bem, não vai caber. A nossa arma é a palavra de Deus. Mas você crê nesse livro antigo? A nossa arma é a palavra de Deus. Abre rapidamente aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios é um texto clássico de apologética, defesa da fé na batalha. 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10.
2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, ou seja, embora no corpo, nós estamos vivendo nesse corpo, não militamos, não lutamos segundo a carne. O que você está lembrando aqui? Olha como dá para lembrar desse texto. Embora a gente está nesse corpo, a gente não luta de acordo com essa realidade. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que são ideias mentirosas, e toda altivez soberba que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha que texto interessante para as nossas lutas com inimigos da fé, que nós não lutamos contra pessoas, é contra ideias que afrontam ao nosso Deus. Nós não lutamos contra pessoas, nós temos que orar pelos nossos inimigos. E como é que a gente luta com ideias que afrontam a nossa fé? Com as armas em Deus, como Davi lutou. Pastor Paulo deixou um spoiler, né, depois sobre Efésios, né? Toda a armadura de Deus. Efésios 6 é a couraça da justiça, o capacete da salvação. É assim que a gente tem que lutar. Essas são as nossas armas: salvação, justiça, evangelho, fé. Essas são as nossas armas. É assim que a gente derruba inimigos da fé, pela nossa firmeza na palavra de Deus, para não deixar que inimigos adentrem com os seus sofismas, suas falsas crenças, seus falsos, as influências que a gente tem, as influências mundanas, exato. Trabalho, que você tem que ficar calado, que você não pode lutar contra aquilo, né? Assim. Coração, palavra de Deus, firmeza na fé. Essa é a nossa arma. Confiança nele. Ele luta por nós. Então aqui não somos chamados aqui a sermos Davi. Jesus é Davi. Nós somos chamados a confiar no Deus de Davi. Tá? Nosso trabalho é esse. Vamos lá então, encerrando nossa estrutura. O diálogo de Davi com Saul, certo? Davi é chamado, ele expressa a sua disposição de lutar contra Golias. Saul desencoraja Davi para a luta. Saul relata a sua experiência, Davi relata a sua experiência como pastor, como preparo suficiente para a batalha. Mas lembra, o Senhor me livrou. Saul consente em deixar Davi lutar. Aí do 38 a 40, Davi rejeita lutar com a armadura de Saul. Saul quer colocar a armadura dele, Davi fala: não, isso aqui eu não vou, não consigo nem andar. 41 ao 47, é só diálogo, tá vendo? É muito diálogo aqui. O diálogo de Davi com Golias. Golias despreza, amaldiçoa e ameaça. Davi retruca, desafia e ameaça Golias. Confie com a arma certa. Qual é a arma de Davi? O Senhor. Essa é a arma dele. 48 a 54, a vitória de Davi sobre Golias e de Israel sobre os filisteus, né? Davi vence Golias com uma pedra lançada na funda e corta da cabeça. Os soldados de Israel perseguem e matam os filisteus que fugiram. Davi pega os despojos dos filisteus. E o interesse de Saul pela linhagem de Davi. Esses 55 a 58, talvez eu volte um pouco mais neles na semana que vem. Vai ter conexão aí com o Jonas que vai entrar em cima. Vamos lá. Sobre o que o texto está falando? Isso é mais fácil. Sobre A batalha. a vitória. A vitória de Davi contra os filisteus. Sobre a vitória de Davi. É o texto, ó. Eu vou escrever aqui sobre. Isso aí é mais um ensino. Eu estou falando sobre a vitória de Davi sobre Golias. Estou falando sobre isso aqui. Certo? Foi uma vitória que teve muito pouca ação e muita teologia, né? Muita batalha verbal. Mas a vitória, o ponto aqui é: Davi matou Golias. Esse é o ponto. A gente vai ver como é que o ensino vai, né? Olha lá. Sobre a vitória de Davi sobre Golias, ou de Israel sobre os filisteus. Claro, decorrente de Davi ter vencido Golias. É esse o assunto. Davi matando Golias. E aqui vai ficar um pouco longo, o texto está dizendo. Eu resumo o texto aqui, tá? Davi expressa a sua disposição em lutar. Saul não deixa. Davi expressa a sua experiência que o Senhor livrou. Saul deixa. Saul tenta colocar a armadura nele. Davi rejeita. Davi pega as pedras e vai. Há uma afronta verbal primeiro com Golias. Uma questão teológica muito forte aqui.
discurso de Davi, aí vem a pedrada, corta a cabeça, Israel persegue, mata, volta até o despojo, e Saul se interessa em saber quem é a família de Davi. Esse é o que esse texto está nos ensinando. Vamos lá. Agora está mais fácil depois de tantos spoilers. O que a gente aprende com esse texto? Qual é o ensino do texto? Confiar no Senhor em nossas batalhas. Ok? Fé, confiança no Senhor. O texto está nos ensinando, veja, vamos juntar algumas pontos aqui. Quem é Davi? É o rei ungido. Certo? Um rei ungido vence um inimigo. O povo não tem confiança, o povo não consegue. Há um que com a arma certa vence o inimigo. Para que ele vence? Ele diz isso: para que o Senhor seja glorificado. Então, eu coloquei no ensino um pouco mais que isso, claro que tem tudo isso, a fé, a confiança, mas eu tenho uma pessoa aqui, isso é importante, que foi ungida e que ele, com o óculo certo, enxerga que guerra é essa. Então eu acho que o que o autor está nos ensinando aqui, eu escrevi desta maneira: o Senhor salva seu povo do inimigo, certo? Por meio do seu ungido, e mesmo com desprezo e oposição, lute e vence por seu povo, confiando no poder do Senhor para fazer conhecida a glória do Senhor. O ensino do texto é: Deus vence por seu povo por meio do ungido que confia nele, mesmo desprezado. Não dá para falar outra coisa, né? Não é? O ensino não é sobre você, é sobre Jesus. O Senhor vence por seu povo por meio de alguém. E esse alguém, mesmo desprezado, ele luta e vence, porque ele luta com a arma certa. Ele confia no poder do Senhor. O que acontece? A glória do Senhor é manifesta, conhecida, quando ele vence por seu povo. Olha como isso faz conexão com o ensino da passagem anterior. Tem uma ameaça. Na passagem anterior tem uma ameaça e tem uma incredulidade do povo. O Senhor, em sua providência, orquestra situações para que o ungido confronte. Anterior o Senhor faz tudo para que o ungido dele chegue para confrontar. Agora o Senhor vence por meio do ungido. O ungido vence. Está conectado com o ensino anterior. Claro, seria bom ver no capítulo 17 como uma unidade. Esse seria o ensino de tudo. Mas o anterior tem uma ameaça que ninguém é confiante. Deus traz um ungido para isso. E agora ele vence. Com as armas certas. Cristo no texto. É demais, né? O que Jesus tem a ver com esse texto? É o Evangelho, né? Vamos lá, uma tipologia. Davi é um tipo de Cristo. Por quê? Ele é ungido, que venceu o inimigo e como representante salvou seu povo, mesmo com desprezo. Não foi Jesus? É exatamente Davi. Ele é ungido, desprezado, mas ele vence. O inimigo invencível. Ele vence a morte, ele vence o diabo, ele vence a serpente. Ele cumpre Gênesis 3,15. Ele cumpre. Jesus é um rei pastor que vence a afronta do inimigo, não com armas carnais, mas com confiança em Deus. Como é que Jesus venceu no deserto as tentações? 40 dias. Está escrito. Quais são as armas de Jesus ali? Palavra de Deus. Está escrito. Jesus, o filho de Davi, esmagou a cabeça da serpente de forma final. Mas tem mais. Tem uma progressão na Bíblia toda. Como eu já disse, há uma redenção prometida. Desde o Éden tem uma redenção. E vai acabar isso. Adão falha, certo? Israel falha no deserto também. Davi tem uma vitória, mas não é definitivo. Daqui a pouco vai ter inimigos de novo no arraial de Deus. Só que Jesus vence. Jesus, a progressão da história da redenção chega em Jesus. Esse texto de hoje é muito importante para a história da redenção.
E não para você vencer os seus gigantes. A história da redenção está escrita aqui hoje. Há temas da Bíblia toda, ó, poderosos e desprezados, não é? Olha aí, esse tema aqui, gente, é a Bíblia inteira. Ana canta isso, poderosos e desprezados. Quem que Deus usa? Os fracos. É a Bíblia inteira assim. Não é o primogênito, não é Esaú, é Jacó. Não é Ismael, é Isaac. É sempre o menos, para que a glória seja de quem? De Deus. É sempre o que não parece que Deus usa, para que a minha glória seja vista nele. Então eu vou usar o menos. Inimizade entre duas linhagens, isso é um tema desde Caim e Abel, né? Caim e Abel vai vindo. Vai vindo, inimizade. Israel e Amalequitas, Israel e Edomitas, duas linhagens inimigas o tempo todo na Bíblia. E a analogia, aqui é para finalizar a aplicação. Davi e Golias é uma analogia da batalha que a igreja trava hoje. Nossas armas não são como as armas do mundo. Então isso está aplicado a nós, a nossa confiança em Deus, a nossa fé. Em que sentido? Que eu vou vencer uma doença? Não é nesse sentido, gente. Porque Deus pode vencer uma doença, sim. E pode não vencer, e é isso aí. Porque a crente também morre, fica doente e morre. Qual é o ponto aqui? Aquela afronta à sua fé, o Senhor luta por você, confie nele. O Senhor luta por você. A afronta que o mundo está tendo com o povo de Deus, veja, é coletivo aqui, a aplicação é coletiva. O mundo afrontando o povo de Deus parece impossível, né? É tanta ideologia chegando, né? Você fala, cara, é impossível. Não vai dar. O que eu falo? O que eu falo? É escola, é faculdade, não dá. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Ensina seu filho na Bíblia. Ore por seu filho, ore com seu filho. Essa é a tua arma. Mas vai chegar em casa e você destrói sofismas com a palavra, com a oração, com a igreja. Essa é a nossa arma, sempre será. Não tem que inventar moda. Bíblia e oração. Vem cá, vamos lá, essa é a nossa arma. No ensino médio eu fazia bem isso. Com os professores. Eu apontava mesmo com a palavra. Aí eles ficavam nervosos. Não dava nem falava comigo. Depois eles falavam bom dia e tal, comigo não. Vamos afrontar, a nossa arma é a palavra de Deus. É isso, e é poderosa. Que muda a pessoa, converte pessoas. Essa é a nossa arma. E o mundo não vai gostar, né? É assim que é. Mas alguém venceu por nós. Temos um Davi maior. E não é por um reino terreno. Isso. Porque naquele tempo precisava chegar até Jesus, precisava de um povo. Para que viesse Jesus. Excelente. Agora a linhagem já passou, agora é para o céu. Não adianta ele cortar a cabeça do presidente porque ele está decidindo. Não adianta. Alguma coisa diferente da religião, ou ele chutar as santas, ou ele quebrar chutar macumba. Atos físicos, não, né? Não é esse caminho. Não é, a gente não vai contra a pessoa. A gente vai, é outro tipo de batalha. É outro tipo de luta aqui, não é física. Não é força e violência, é pelo meu espírito. Isso aí. É isso aí, gente. Davi e Golias. Finalizamos. É totalmente diferente do que a gente aprende na Pode parar aí, escola dominical, né? Então, quando você for ensinar Davi e Golias para criança, gente, quem é o herói, gente? O Senhor.